Bem, galera, lembrando também que muita gente às vezes me pergunta, Gustavo, qual é a principal arma da gente estudar a parte de física? Pasmem, a galera que tem dificuldade na parte de física, ele não tem problema em física propriamente dito, e muito menos na parte de matemática, porque às vezes ele tem dificuldade na interpretação textual, é ele ler a questão e ver algumas palavras-chave que às vezes ele passa despercebido, ele não sabe o significado, que muitas vezes é crucial para a resolução da questão. Pensando nisso, estamos aqui diante de duas definições extremamente importantes que praticamente vai organizar todo o universo da calorimetria, que é a definição de capacidade térmica e a definição do calor específico. Lembra do Czinho que a gente escreveu aqui no calor sensível? É ele mesmo, a gente vai tratar ele daqui a pouquinho. Então vamos para a definição da capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de energia responsável por variar 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Então imagina comigo aqui um corpo de massa M, desconhecido, isso não vai importar por enquanto para a gente, e aí vamos doar uma quantidade de energia para ele. A quantidade de energia que a gente doar para esse sistema, para que ele modifique apenas 1 grau Celsius, é o que a gente chama de capacidade térmica. Vai salientar que cada corpo tem a sua capacidade térmica. Um dos exemplos mais corriqueiros que a gente costuma ver no nosso dia a dia é na praia. Se você imaginar a areia e a água, eles estão sendo expostos à mesma fonte de energia, o sol. Porém, existem determinados momentos que a areia está muito mais quente do que a água. Isso quer dizer que a areia ela precisa de menos energia para variar 1 grau Celsius, ou seja, a sua capacidade térmica ela é menor. Tranquilo? Traduzindo isso para a parte matemática, temos aqui a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor pela variação da temperatura. Quando falamos de calor específico, como a própria palavra está dizendo, ela vai ser um pouco mais específico. É a quantidade de energia responsável para apenas 1 grau Celsius modificar 1 grama do nosso corpozinho. Então, se eu imagino o seguinte comigo, vou pegar um corpo de massa M e desse corpo de massa M eu vou arrancar um bloquinho aqui de 1 grama. A quantidade de energia que eu vou doar para esse carinha aqui modificar apenas 1 grau Celsius é o nosso calor específico. É justamente aquela quantidade de energia que está lá no calor sensível. Lembra? M vezes o Czinho vezes a massa vezes a variação da temperatura. Perdão. Traduzindo isso para matemática, temos aqui o seguinte. Quando você olha para a definição, temos 3 palavras específicas aqui. Ó. É a quantidade de energia. Eu vou deixar já grifado aqui para a gente. Ó. Lembrando que a energia que a gente está falando é o calor. Então a gente tem a palavra-chave. Responsável por variar 1 grau Celsius. Então estamos falando de temperatura. 1 grama desse corpo. Então aqui temos a informação da massa. Então temos aqui uma expressão matemática que envolve calor, temperatura e a massa. Então aqui é a nossa definição. Calor específico é o calor dividido pelo produto da massa pela variação de temperatura. Se você observar, pessoal, só essa partezinha aqui que eu estou circulando, ó, só essa partezinha que eu estou deixando dentro do nosso pontilhado, vale lembrar que calor dividido pela temperatura é quem mesmo? Isso, a capacidade térmica. Então a gente pode substituir essa informação pela capacidade térmica e achar uma nova expressão. Posso dizer que o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. Tranquilo? Então, gente, é bastante importante a gente ter a atenção justamente na situação que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo. Como eu já disse de início, é importante também a gente não perder o nosso foco. A gente está num ano extremamente decisivo, então aproveite esse tempo, faça uma breve revisão, dê uma leitura, dê importância à literatura dessa parte aqui de calorimetria e o mais importante, não deixe de praticar os exercícios. Tranquilo? Um beijo, qualquer coisa me procura no direct, tá? E não esqueçam que a física é o poder. Cheiro, tchau!